Eu quero só dar uma pequena palavra, que depois a gente não precisa fazer a liturgia tudo de um jeito só, né? O Espírito Santo é que manda na igreja, amém, irmãos? Amém. Então, se é que ele manda, nós não precisamos ficar, às vezes, seguindo aquela liturgia costumeira que nós temos. Mas nós vamos aqui falar um pouquinho desse sangue, porque às vezes os irmãos ainda não têm um entendimento do que é remissão, o que é remir. Então, irmãos, o que vem a ser isso? A Bíblia diz que o sangue de Jesus, ele nos remiu de todo pecado. Então, aqui no texto que nós lemos, no versículo 22, diz que sem derramamento de sangue não há remissão. Remissão de quê? De pecados. Então é o seguinte, remir pecados significa que é um ato de você libertar ou de você trazer algo em troca de um pagamento, em troca de um preço, viu? Então, se você compra esse celular, quem está me entendendo, diga amém. Amém. Olha aqui esse celular aqui, irmãos. Então você adquiriu esse celular. Então você adquiriu por dinheiro, você pagou um preço por esse celular. Então você estava na loja, obviamente, ou você comprou de alguém. Então você foi lá e tirou o celular dessa pessoa da loja. Por que você tirou? Porque você comprou. Então você remiu. É isso que significa. Do ponto de vista da Bíblia que nós acabamos de ler, foi o que Jesus fez por nós. Então, qual o poder do sangue de Jesus? É o poder de nos comprar, de nos remir. Então, quando você ouve falar sobre remissão, sobre remir, então você tem esse entendimento. É o ato de você comprar, é o ato de você retirar em troca de um pagamento. Então Jesus pagou por mim os meus pecados. Amém, irmãos? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Aleluia. Então a Bíblia diz o seguinte: glória a Jesus. Irmãos, eu preciso que todos os irmãos estejam me ouvindo, viu? Amém, irmãos? Amém. Dá um beliscão quem está aí conversando aí, irmãos. Pode dar um beliscão aí por minha conta aí, viu? Aleluia. Irmãos, olha aqui. Amém, irmãos? Olha aqui para mim. Quem está me vendo aqui? Fica olhando para mim, viu? Quem está me vendo aqui? Porque não adianta, irmão, se eu falar aqui e aí os irmãos, alguns irmãos me escutam e aí eu fico incomodado aqui, viu, irmãos? Quem vai me incomodar aqui? Levante a mão, deixa eu ver quem vai me incomodar aqui. Ninguém, né? Então tá confirmado aqui, irmãos? Ninguém vai me incomodar, não? Para mim não perder o raciocínio aqui, amém? Eu posso falar? Então tá, irmãos, aleluia. O que é remir? O que é remir? Oi? Comprar. Então é você pegar algo. Você pegar algo, ou você adquirir algo, e você vai pagar um preço por isso. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, não é assim? Então, nós vemos na Bíblia Sagrada que já no Antigo Testamento se usava o que? Para, naquele tempo não comprava, porque no contexto da Bíblia diz que não é com sangue de bode, de ovelha, de ovelha que nós fomos comprados. Mas naquele tempo, o sacrifício desses animais representava, ou era um tipo do sacrifício que Jesus iria fazer, viu? Então a Bíblia diz que esse ato apontava para um acontecimento, que era a morte do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, irmãos, quando o Senhor Jesus apareceu na beira do Jordão e João estava batizando as pessoas ali,
Quando João viu o Senhor Jesus, o que ele disse para a multidão? Pode falar, fala o versículo todo, irmão. Eis aqui o Cordeiro de Deus. Vamos ver, irmão, que nós sabemos Bíblia, eu sei que vocês sabem. Quem tem uma voz bem alta e fala: eis o Cordeiro. Aleluia. Então quem é o Cordeiro de Deus? Jesus. Então João diz: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então o sangue de Jesus, ele tem o poder de tirar. É a mesma coisa de eu tirar esse celular e colocar ele aqui. Não tem mais celular aqui em cima. Então o poder do sangue de Jesus é isso, irmão. É pagar. Então Jesus pagou um preço para me remir. Ou seja, ele me comprou, ele me resgatou. A Bíblia diz que Deus nos resgatou da nossa vã maneira de viver. Aleluia, glória a Jesus. Então é o ato de remir, é o ato de comprar. Agora, nós fomos comprados pelo sangue de Jesus. A Bíblia diz, lá em Pedro, na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, diz que nós não fomos comprados nem com ouro e nem com prata, mas com o sangue precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É por isso que nós temos que dar valor, é por isso que nós precisamos de valorizar, é por isso que nós precisamos de entender, porque muitas pessoas, eles não entendem o ato da purificação, o ato da compra. Eu fui comprado. Se eu fui comprado, então eu pertenço a quem, irmão? Jesus. A Jesus, porque foi ele que me comprou. Aleluia. E ele me comprou de quem? Quem é que exigia o sacrifício? Diabo. Aí está grave, né, irmãos? Porque eu vejo as pessoas sempre errar nessa questão. Jesus me comprou, não foi do diabo, de Deus. Porque a lei exigiu o quê? A lei exige o quê quando o transgressor comete a transgressão? Punição. A morte. Aleluia. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Amém. Então a lei exige o quê, irmão? A pena. Nesse caso é a morte. Então Deus exigia que nós precisávamos ser mortos. Todas as pessoas ficaram destituídas da glória de Deus. Então todos nós devíamos ser mortos. Mas por que nós não fomos mortos? Porque desde o capítulo 3 e o versículo 15 de Gênesis, o Senhor, quando Eva e Adão pecaram, o Senhor disse: olha, quando falava com a mulher, diz: da sua semente nascerá um que vai pisar a cabeça da serpente. A serpente é quem, irmão? O diabo. E aquele que pisou na cabeça da serpente é quem? Jesus. Então nós temos a promessa do Senhor Jesus, ou de Deus, desde os primórdios da humanidade. Então todo o sacrifício que veio antes de Jesus apontava para o sacrifício de Jesus. Então eis aqui, o escritor disse, pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue. A primeira aliança foi essa. Deus exigia que um animal sem defeito fosse morto para poder tampar ou cobrir os meus pecados até que Jesus viesse. Então todas as pessoas antes de Jesus, viu? Quando pecavam, e todos pecam, então obrigatoriamente todas as pessoas deviam ir lá no sumo sacerdote e oferecer um novilho, uma ovelha, ou às vezes até mesmo um passarinho, quando ele era muito pobre, para poder ter os seus pecados cobertos. O sacerdote
Os irmãos estão entendendo? Amém. Se não fosse o sacrifício de um animal, Deus já teria destruído a humanidade. Mas Ele não destruiu por causa do sacrifício. Então, quando o sacerdote queimava o animal, aquela fumaça subia como cheiro suave às narinas de Deus. Então, é por isso que existe aquele ditado: o justo paga pelo o pecador, não é assim? Então, Jesus é o justo. Ele pagou a minha conta. Eu devia para quem? Para Deus. Aleluia. Muita gente faz a pergunta e fala: não, devia para o diabo. Não, irmãos, era o próprio Deus que exigia um preço a ser pago para a minha salvação. Então eu devia para Deus. Mas depois que eu aceitei Jesus, eu não tenho dívida mais. A Bíblia diz que a minha dívida, todos nós tínhamos um processo diante de Deus. Havia um processo, e nesse processo, obrigatoriamente, eu já era condenado. Mas quando Jesus vem, a Bíblia diz aqui no Hebreus, que Jesus, lá na cruz do Calvário, Ele rasga esse processo. Aleluia. Ele é o nosso advogado, Ele é o nosso Salvador e o nosso advogado. Então Ele rasga o processo. Olha, é o seguinte: eu agora sou o defensor de vocês, eu sou o defensor do pastor Mauro, eu sou o defensor do José, do João, da Maria. Ou seja, eu sou o defensor de todos aqueles que me aceitarem como Salvador. Glória a Deus. Então Jesus fez isso. Ele chega agora diante de Deus. A Bíblia diz que ele entrou no tabernáculo, não feito por mão de homem, que está nesse mesmo capítulo, viu? E ofereceu, chegou com o seu próprio sangue. Não foi que o sacerdote levava o sangue de um animal, mas Jesus levou o seu próprio sangue e disse: Pai, agora está aqui o meu sangue. Isso lá no tabernáculo, lá no céu, porque o tabernáculo aqui na terra, ele é um tipo do tabernáculo do céu, porque foi copiado segundo o que Deus deu para Moisés. Deus deu um modelo. Então olha, aqui está o meu sangue. Agora todos aqueles que me aceitarem lá na terra como Salvador estão perdoados. Irmão, nós precisamos acreditar nisso. Aleluia. As pessoas ficam crentes, mas elas não sabem o poder do sangue. O sangue, então ele veio, o sangue de Jesus, para poder me remir, para me comprar. Então o preço que eu devia para Deus, agora não devo mais. Então Deus, quando Ele me olha agora, Ele me vê como um homem santo, Ele me vê como um homem justo. Sabe por quê? Por causa do sangue do Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, eu sou pecador. Somos mesmo. Quem não é pecador, que levante a mão assim. Ué, todos são pecadores? Engraçado, né? Eu também sou, irmãos. Mas qual a diferença então, pastor? Se nós somos pecadores, então nós vamos para o céu? Vamos. Mas qual a diferença então desse pecador, de nós aqui com o mundo? Qual é a diferença? É porque nós somos um pecador, começa com R. Remidos. Os irmãos estão entendendo? Então, nós somos pecadores remidos, ou seja, nós constituímos um advogado, o qual defendeu a minha causa e pagou o preço. Olha, em vez do João, do José morrer, eu vou morrer. Eu vou ser o advogado dele e vou pagar o preço. E o preço, o que a lei exige, é a morte. Então, irmãos, a diferença do pecador crente e do pecador que não é crente é que o pecador crente, ele não tem prazer no pecado, mas ele é pecador, porque ele erra. Há uma diferença. A Bíblia diz no capítulo 12 desse mesmo livro que nós não vivemos na prática do pecado. O pecador lá do mundo, ele pega porque gosta, não é assim? Mas por que quando o crente pega, ele confessa? Por quê, irmãos? Justamente é por causa da consciência. Então Deus colocou um juízo aqui, chama consciência. Então quando o crente
por intermédio do sangue de Jesus, ele disse: Senhor, eu pequei. Agora, ele não vive na prática. Eu estou falando daquele crente. Todos nós, às vezes, nós tomamos um escorregão. Eu não vou falar, eu vou dar um exemplo aqui para os irmãos. Eu não vou falar de um, digamos assim, entre aspas, de um pecadão. Mas vamos falar de um pecado que está na mesma lista desses pecadão, viu? Desses pecados grandes. Eu não vou falar no plural, porque senão depois eu erro aqui, fica difícil, né? Então, um pecado grande. As pessoas às vezes não usam confessar a mentira. A mentira está na mesma lista da prostituição, do adultério, da lascívia, da idolatria, a mesma coisa. Mas as pessoas não têm, ou pensam que não precisa. Irmãos, o crente não pode mentir, sim ou não? Sim, a Bíblia diz lá no capítulo 19 e capítulo 20, 21 de Apocalipse: ficarão de fora os mentirosos, né? E lá tem a lista: feiticeiros, os cães e tal, e etc. Então, quando você, por uma determinada circunstância, você falhou, você cometeu uma mentira, o que você vai fazer? Você vai confessar, vai chegar diante de Deus: Senhor, olha, eu cometi um erro, e agora eu já aceitei o sacrifício de Jesus. Então o sangue do Senhor, só o ato de confessar já demonstra um arrependimento. Mas não adianta se você confessa e continua mentindo. Não, hoje eu menti, eu confessei, mas amanhã eu posso mentir de novo. Não, irmão. Aí entra a palavra vigiai e orai, para não cair em tentação. Jesus ensinou isso. Então é o seguinte: a diferença do crente pecador e do mundo que vive em pecado é porque eles gostam de lá. Por que eles não vêm para a igreja? Está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo João. Jesus disse, lá começa a partir do verso 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então o evangelista começa a falar, e Jesus: olha, eles, os pecadores, não vêm para a luz, para que as suas obras não sejam manifestadas, porque a luz manifesta, a luz ela traz a claridade. Alguém não aceita Jesus, porque quando ele aceita Jesus, aí sim ele tem que ser limpo. Aleluia. Agora tem muitas pessoas, e as pessoas sempre são extremistas. Elas não entendem que quando ela aceitou Jesus, ele vai errar. Não tem ninguém perfeito, ele vai errar. Mas não é aquele erro calculado, como o mundo faz. O mundo não sai hoje com os nomes das palavras, ou ontem, certamente passaram nas palavras. Agora, o crente faz isso? Não. E quando ele faz, quando ele é o verdadeiro crente, o que ele tem que fazer? Confessar, chegar diante de Deus: olha, eu errei, eu preciso do perdão, e não vou fazer mais, porque ajuda a não praticar mais. Isso chama-se remissão de pecado. Então, irmãos, às vezes não vou tomar a Santa Ceia, às vezes porque mas não é o seu costume, irmão. Você tem que pedir perdão para Deus, tomar a Santa Ceia, não coloca o nome nessa festa.
O diabo não gosta do sangue de Jesus. As doenças também não gostam. Quando você clama pelo sangue de Jesus, tudo tem que respeitar. Então, quando você cometeu algo que não era do seu costume, mas você levou um tropeção, aí você chega diante de Deus, fala: Deus, eu estou aqui na presença do Senhor através do sangue de Jesus e eu quero meu perdão. Quando você fala isso com fé, e se você fala do coração, aí Deus automaticamente, digamos, vou usar uma expressão forte, Ele é obrigado a te perdoar. Sabe por quê? Porque Ele aceitou o sacrifício de Jesus. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus chegou no céu diante de Deus e falou: Pai, está o sangue. Porque o sacerdote entrava, o sumo sacerdote, lá no Santo do Santo, com o sangue do animal, e passava no propiciatório, que era a tampa da arca do cerco, toda banhada de ouro, passava o sangue de um animal. Aí Deus deixava que o pecado fosse coberto. Agora o sangue de Jesus não veio e Ele pagou o preço e tirou. Então a questão é essa: quando a gente fala que é salvo, as pessoas criticam e dizem: um pecador falar que é salvo. Mas irmãos, a salvação é para o pecador mesmo, porque não tem um justo sequer, viu? Aleluia. Nós temos que entender isso. A salvação é para o pecador mesmo. A Bíblia diz que Jesus veio para os doentes, porque não tem são. Não tem, irmão. Então é o seguinte: você chega de Deus por intermédio do sangue de Jesus. Mas tem gente que quando comete alguma coisa, aí é o seguinte: por falta de conhecimento da Bíblia, sabe o que acontece? Ele fica com a verdade na cabeça toda vida. Irmãos, isso é falta de fé. Isso significa que você não está tendo conhecimento de Deus, significa que você não está tendo conhecimento da palavra, ou que você não está confiando em Deus. Então, se você errou e chega diante de Deus de coração quebrantado, a Bíblia diz isso, Davi fala isso no Salmo de número 51, no versículo 16, 17. Você chega com o coração quebrantado e fala: Deus, eu estou aqui em nome de Jesus, por intermédio do sangue de Jesus, e eu preciso do perdão. Aleluia. Mas as pessoas, elas não acreditam. Aí passa um ano, passa dois, as pessoas estão tristes. Você vai conversar: porque tem 2 anos que eu cometi um pecado. Mas você não confessou? Eu confessei, mas eu consigo perdoar. Irmãos, isso é um grave erro. Desde quando você confessou, você deixou, e você está servindo a Deus, Deus te perdoa, é pecado da Bíblia. Agora, isso não te dá o direito de você: não, o seguinte, já que é assim, eu vou pecar, e vou pecar, e vou pecar, e vou pecar, e todas as vezes eu vou chegar diante de Deus. Não, irmãos, Deus conhece o nosso coração. A Bíblia diz em Jeremias 17 que Ele esquadrinha os rins e o coração. Então é o seguinte: eu tomei uma proteção, eu chego diante de Deus por intermédio do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e aí fala: Deus, me ajude. Eu não quero mais mentir, eu não quero mais dar uma balada, eu não quero mais prostituir, eu não quero mais adulterar, eu não quero mais isso, tudo aquilo que você cometeu. É assim que a Bíblia ensina. Mas as pessoas, elas ficam com a consciência pesada. Irmãos, isso é porque você não tem o conhecimento da verdadeira doutrina do sangue de Jesus, ou então está faltando fé no seu coração. Mas a minha consciência está pesada. É porque então você
e você pede perdão para Deus, com a intercessão do pastor, a gente intercede, mas o nome continua de cabisbaixo. Isso é porque você não está confiando no sangue de Jesus. Se você não confiar no sangue de Jesus, significa que você não está apto a morar no céu. Irmãos, o sangue de Jesus é o preço mais caro que existe. Nós fomos comprados, nós somos caros, porque nós custamos o sangue do Senhor Jesus. Então, sem derramamento de sangue, não há remissão, não há cura de pecado. Mas Jesus derramou sangue lá na cruz, aleluia, a ponto que a Bíblia diz que o soldado furou o seu lado e saiu água e sangue. Então o sangue de Jesus foi todo esgotado, foi derramado. Mas para quê? Para me dar a liberdade. E muitas vezes eu não valorizo isso. Eu não valorizo. Aí a Bíblia diz, entra lá em Hebreus capítulo 12: olha, você que continua a pecar, você que pega por prazer, você está pisando no sangue de Jesus, e aí não resta mais nenhum sacrifício. Viu, irmãos? Está vendo? Quando um crente desvia, a grande maioria tem dificuldade de voltar para a igreja. Por quê? Por quê? Porque pisou no sangue de Jesus, certo? Ficou naquela até que ele vai para o mundo e não volta mais. Porque a Bíblia diz que nós fomos perdoados, mas se nós continuarmos a pecar, não resta mais sacrifício. Aí Deus, Ele vai te isolar automaticamente, ou melhor, você vai se isolar, viu? Mas enquanto você está se arrastando e pedindo ajuda a Deus, certo? E alguma coisa que você faz, porque nós fomos sujeitos a tudo isso, nós fomos gerados em pecado, mas você está se arrastando, Deus me ajuda, e vai se arrastando, aí um dia, Deus, pelo seu Espírito, vai te dar poder, e você reconhecer que o sangue de Jesus tem poder, você será liberto. Você será liberto. Mas a questão é que os crentes ainda não sabem essa doutrina da remissão. Eles não sabem ainda. Olha aqui para vocês verem. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Glória a Deus, aleluia. Porque você foi perdoado, irmão. Amém. Aleluia. Quem é perdoado aqui, diga amém. Amém. Quem comete pecado aqui, diga amém. Amém. Isso, amém. Mas não é por prazer. Você pode levar uma tropeção, viu? Que diz assim. Eu vou ler aqui do dedo no verso. Preste atenção nesse texto aqui. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta. Da parte de quem nós temos ouvido? Da parte de Jesus. É esta: Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Então, se eu falo que eu tenho comunhão com Deus, eu tenho que estar na igreja, amém, irmãos? Amém. Sim ou não? É. Isso. Eu tenho que estar na igreja, porque como que eu tenho comunhão com Deus se eu estou nas trevas? Essa luz aqui, acende ela ali no escuro, o que vai acontecer? Vai clarear tudo. Vai clarear. Ali é treva, aqui é luz. Por que aqui está clarinho? Porque tem luz. Deus é luz. Aleluia. Agora, se porém andarmos na luz, numa claridade, como Ele está na luz, Deus é luz, mantemos comunhão uns com os outros. Fala uns com os outros. Fala para o seu irmão assim: eu tenho comunhão com você. Eu tenho comunhão com você. Viu? Eu tenho comunhão com você, viu? Amém. Irmãos, eu tenho comunhão com vocês. Amém. Mas por que nós temos comunhão? É porque nós estamos andando na
tá mandando na luz. Nós estamos andando na luz. Mas olha aqui, mantemos comunhão uns com os outros. Aí no final do versículo: e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Aleluia. Então, irmãos, se nós não tivermos comunhão uns com os outros, significa que nós não estamos andando na luz. Viu? Aleluia. Mas quem é esses outros? Não é só da igreja nossa aqui, não. É todos os crentes. A igreja é uma só. Aleluia. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Então você entendeu agora que todos nós pecamos? Mas você entendeu que todos nós confessamos? Você entendeu que eu aceitei, que você aceitou o sacrifício de Jesus? A questão está, irmãos, é no aceitar, mas aceitar de coração. Aí que está a questão, é você acreditar que realmente o sangue de Jesus, ele te purifica. Aleluia, glória a Jesus. O tempo passa muito depressa, já é 8h30, só Deus na causa. É muito grave, né? Agora que foi só a introdução, tem que parar de pregar. Amém, irmãos? Amém. Quem é remido aqui pelo sangue, levante a mão assim. Glória a Deus. Então continua. Viu? Você não pode ficar na prática do pecado. Viu? Hoje, depois, na hora da oração, de consagração, você, se cometeu alguma coisa, vai falar com Deus de coração. Mas depois você não vai cometer mais. Você vai pedir a Deus força para não fazer mais. E a mentira e outras coisas estão no meio disso aí, irmãos. Viu? Amém? Amém. Eu quero apresentar os irmãos que estão conosco.